Salve, salve nação rubro-negra, muito bom dia. Estou chegando agora na manhã desse domingo para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, meus amigos, inicialmente, como todas as vezes eu faço, eu queria pedir a você que ainda não é inscrito do canal para que você se inscreva, pois a sua inscrição é de suma importância para o crescimento do nosso canal. Que você deixe o like, porque o like mostra para o YouTube que você está gostando dos conteúdos e que você também compartilhe esses próprios conteúdos nas suas redes sociais para que mais rubro-negros possam se juntar a nós aqui no canal. E, por final, que você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los informando de qualquer novidade que tenha aqui no canal Marquinhos Fla Assunção. Dito isso, feito isso, vamos agora trazer as principais informações e notícias do nosso Mengão. Bom, meus amigos, o Flamengo se reuniu na última sexta-feira no Salão Nobre da Gávea, em sessão solene, com convocação a todos os conselheiros para homenagem aos associados que completaram 50 anos de vida associativa. Na verdade, ao todo eram 10 associados que completaram 50 anos de vida associativa e que passaram, a partir dessa data, a ser sócios remidos. Segundo, para também homenagear funcionários com 30 anos de serviços prestados ao Flamengo. E nesse caso foram 2, a senhora Francisca Ferreira Freire, a dona Chiquinha, que trabalha lá na diretoria dos conselhos, e também o Moisés de Azevedo Santos, que é funcionário da gerência de futebol profissional. Os terceiros homenageados foram atletas laureados que foram agraciados com o título de sócios honorários. Foram 3. O primeiro, Jorge Luiz Andrade da Silva, que é o Andrade, campeão do mundo. Júlio César Soares Espíndola, nosso goleirão Júlio César, que foi homenageado, mas não pôde estar presente. Júlio César da Silva Gurjol, o Júlio Urugueler, que junto com Andrade e com Júlio César, goleiro, passaram a ser sócios honorários do clube. Em quarto, elevados à categoria de sócios beneméritos. Foram 2, Luiz Eduardo Batista, o BAP, e Valim Cruz de Vasconcelos Júnior, o Valim Vasconcelos. E por final, foram elevados à categoria de grandes beneméritos, também 2 grandes rubro-negros. O primeiro, o presidente do Conselho Deliberativo, Antônio Alcides, e também o segundo, o vice-presidente de consulados e embaixadas, Maurício Gomes de Matos. Então foi uma festa maravilhosa lá no Salão Nobre da Gávea, sessão solene, com toda a pompa que merece uma solenidade dessa natureza. Bom, agora vamos às notícias propriamente do futebol. A CBF divulgou ontem o ranking nacional de clubes e o Flamengo ocupa o primeiro lugar pelo terceiro ano consecutivo, seguido nesses 3 anos também, tendo o Palmeiras como vice colocado, né? A surpresa, na verdade, é o Vasco da Gama, que aparece na 23ª colocação, atrás de muito time aí de mediano para pequeno no futebol brasileiro. Essa posição, ela define mando de campos na Copa do Brasil e também classifica, termo classificatório para algumas competições na categoria de base do Brasil. Então, o Vasco pode ficar aí fora de algumas competições das categorias de base. Bom, meus amigos, tudo certo. Ayrton Lucas será a primeira contratação do Flamengo para 2023. Spartak Moscou, que era o time dele da Rússia, aceitou a proposta do Flamengo de 6,5 milhões de euros, aproximadamente 36 milhões de reais,
os papéis estão sendo trocados para que se possa anunciar o reforço Ayrton Lucas. O atleta assinará um vínculo com o Flamengo pelo tempo de 4 anos. Bom, meus amigos, o Flamengo também troca documentos com o Vissel Kobe do Japão e deve nas próximas horas anunciar a venda do zagueiro Matheus Tuller para o time japonês do Vissel Kobe. Esse time Vissel Kobe é o mesmo time que já comprou o centroavante Lincoln do Flamengo. O Flamengo vai receber $1 milhão de forma à vista, aproximadamente aí 5.500.000 reais pelos 50% dos direitos econômicos do Matheus Tuller, ficando ainda o Flamengo com algum percentual sobre esse jogador. Ele também tem percentual sobre os direitos. Bom, depois de Andrés Pereira divulgar que recebeu as medalhas pelas conquistas da Copa do Brasil e também da Libertadores, a torcida rubro-negra cobra da diretoria que também William Arão, Isla, Gustavo Henrique e principalmente Lázaro, que é o grande clamor da torcida, recebam também as tais medalhas porque participaram das duas competições. Principalmente Lázaro, porque o gol decisivo de Lázaro contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil permitiu que o Flamengo pudesse ir para o Maracanã, ainda tendo uma vantagem boa para conseguir reverter aquele primeiro resultado. O Flamengo Basquete, o orgulho da nação, venceu ontem, sábado, o Caxias do Sul no Maracanãzinho por 80-69 pontos. Essa é a 7ª vitória em 8 rodadas que o Flamengo crava na competição do NBB 2022-2023. Esse jogo também marcou o jogo de número 500 do deus da raça do basquete do Mengão, Olivinha, disputando os jogos pelo NBB. São 500 partidas que o Olivinha marcou na história do NBB. Bom, meus amigos, a imprensa da Argentina especula o interesse do Flamengo na contratação do meia colombiano Juan Quintero, que hoje pertence ao River Plate, emprestado pelo Shenzhen FC, time da China, e que o River Plate tem interesse na contratação em definitivo junto ao time chinês por 21,5 milhões de reais. Esse portal argentino informa que o Flamengo quer atravessar a negociação e contratar o colombiano meio-campista Juan Quintero, que é um bom jogador, porém tem um histórico de lesões aí complicado. Ele viria para ser um substituto tanto do Arrascaeta como também do próprio Everton Ribeiro. Vamos aguardar para ver se se confirma esse interesse do Flamengo em cima do colombiano Juan Quintero. Bom, meus amigos, no programa Altas Horas de ontem à noite na Rede Globo de televisão, Gabigol estava presente e admitiu a frustração por não ter sido convocado para a Copa do Mundo pelo treinador Tite. Porém, garantiu a torcida pelo Brasil na busca do hexacampeonato, dizendo que a vontade de Deus ainda prevalecerá e que um dia ele vai ter a oportunidade de estar defendendo a seleção em uma Copa do Mundo. Bom, com informação trazida pelo youtuber Max Oliveira do canal Domínio Rubro Negro ontem durante live pela manhã no seu canal, vindo de uma fonte diretamente de dentro do Flamengo, foi informado para ele que o Flamengo, o mais querido do Brasil, vai para cima dos jogadores Kelvin e também do Terans, pertencentes ao Atlético Paranaense, sendo que em relação ao lateral Gilberto, ele seria um plano B a um insucesso da investida do Flamengo no lateral Kelvin do Atlético Paranaense, né? Opine aí, veja o que é que você acha tanto dessa contratação do Kelvin, do Teran e também do Juan Quintero
para que a gente possa ver qual é o sentimento da torcida rubro-negra em relação à contratação desses reforços. Bom, o Flamengo está encaminhando o empréstimo do lateral esquerdo Ramon, que passou a temporada no Bragantino, para o Braga de Portugal. O empréstimo se dará pelo prazo de 1 ano, com opção de compra ao final do empréstimo, né? O atleta tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2025. Os papéis estão sendo trocados e logo, até porque o Flamengo aguardava o fechamento da contratação de Ayrton Lucas, como ele aconteceu, agora tem total certeza de que Ramon vai jogar em Portugal na temporada 2023. Bom, meus amigos, o atleta João Gomes do Flamengo foi o jogador rubro-negro que mais atuou pelo Flamengo na temporada de 2022. O Flamengo, que realizou 77 partidas nessa temporada, teve em João Gomes o principal jogador atuando em 64 jogos. É muito jogo, né? Por isso, e ainda mantendo uma regularidade, foi muito importante João Gomes para o Flamengo. Bom, para terminar, o governo do estado do Rio de Janeiro prorrogou o termo de permissão de uso para Flamengo e Fluminense para o Maracanã por mais 6 meses, ou se por acaso a licitação acontecer, esse termo de permissão de uso cai. O governo do estado do Rio de Janeiro respondeu aos questionamentos do Tribunal de Contas do estado do Rio de Janeiro sobre algumas impropriedades no edital de licitação do Maracanã. Agora, essas respostas estão sendo analisadas pelo tribunal, que logo que fizer essa análise vai se manifestar sobre a continuidade ou não do processo licitatório de concessão definitiva do Maracanã. Então, só nos resta aguardar. Bom, meus amigos, as notícias foram essas. Eu vou ficando por aqui, dizendo um até breve, um até logo. Fiquem com Deus, porque eu sempre estou com Ele. Saudações rubro-negras. Fui!